pessoal, vamos falar do teorema da função inversa, mas antes de falar do teorema da função inversa, vamos fazer alguma recordação em relação ao que nós vimos em vídeos anteriores, que é o seguinte: se eu tenho uma função definida num intervalo AB, contido nos reais, de tal maneira que para todo x nesse intervalo, eu tenho que a derivada dessa função é sempre maior do que zero, né? Para todo x. Então, nós já provamos que se isso acontece, essa função f ela é crescente. E o que significa f ser crescente? Significa que se eu pegar dois elementos distintos, x1 diferente de x2, bom, nesse caso x1 é diferente de x2, ou x1 é menor que x2, ou x2 é menor que x1. Vamos supor que eu tenha x1 menor do que x2. Então, se a f é crescente, ela mantém a ordem. Então, significa que o f de x1 vai ser menor do que o f de x2. Mas isso daqui vai implicar que essa minha função aqui ela é injetora, né? Porque o que significa uma função ser injetora? Uma função ser injetora significa que se eu pegar dois elementos distintos do meu domínio, nunca vai poder ocorrer que eles tenham a mesma imagem, né? Ou seja, uma função injetora, isso daqui nunca ocorre, né? Então, e aqui a gente enxerga que isso realmente não vai ocorrer, ou seja, se eu pegar dois elementos distintos, eu vou ter que o f de x1 ele vai ser diferente do f de x2. Porque, como eu estou dizendo, se x1 é diferente de x2, vai ocorrer uma das ordens, ou x1 menor que x2, ou x2 menor que x1, mas em ambos os casos, eu vou ter que f de x1 vai ser diferente do f de x2. Ou seja, isso daqui garante que essa minha função ela é injetora. Então, portanto, se eu tenho uma função que a derivada é sempre maior do que zero, e eu tenho que essa função, por exemplo, ela seja definida na imagem dela, ou seja, eu tenho f de AB, só que em vez de ir nos reais, o contradomínio, o meu contradomínio agora vai ser a própria imagem da f. Bom, se isso ocorre, eu já garanto que a minha função ela é sobrejetora. Então, com esse fato, que a derivada é maior do que zero, significa que a função é crescente, portanto, ela é injetora. E se eu defino o meu contradomínio como sendo a própria imagem da f, garantindo que ela é sobrejetora, então, portanto, essa minha função aqui ela vai ser bijetora e vai ser inversível. Lembrando que vale C e somente C, ou seja, se a função f ela é inversível, significa que ela é bijetora. Se ela é bijetora, significa que ela é inversível. Bom, aqui eu considerei a derivada maior que zero. Eu tenho que ela é crescente, portanto, ela vai ser injetora. Mas, se ocorresse que a minha função f fosse de AB, nos reais, de tal maneira que a derivada, ao invés de ser maior do que zero, fosse sempre menor do que zero para todo x pertencente a AB, então significa que f seria decrescente. E se a f é decrescente, o que ocorre? Se eu pego x1 diferente do x2, onde, por exemplo, eu tenho x1 menor do que x2, quando a f é decrescente, ela troca essa ordem. Ou seja, o f de x1 vai ser maior do que o f de x2. Mas vai continuar injetora, porque nesse caso aqui eu tenho x1 diferente do x2, e aqui eu vou ter o f de x1 diferente do f de x2. Então, se ocorre isso daqui ou ocorre isso daqui, em ambos os casos, eu tenho que a minha função vai ser injetora. O que não pode ocorrer é ocorrer esse caso e também ocorrer esse caso. Aí sim eu não tenho que a minha função vai ser injetora. Mas se só ocorrer esse caso ou só ocorrer esse caso, então eu tenho a garantia que a minha função é injetora. E se eu definir o meu contradomínio como sendo a própria imagem da f, então com isso eu garanto que é sobrejetora e, portanto, eu garanto que ela é inversível. E agora vamos falar do teorema da função inversa. Bom, gente, então agora vamos falar do teorema da função inversa. E no teorema da função inversa eu tenho a f definida de um intervalo. Na imagem, o contradomínio já é a própria imagem, com isso eu já garanto que a minha função f ela é sobrejetora.
ela é derivável em todos os pontos de AB, onde eu tenho que a derivada é maior do que zero ou menor do que zero. Ou seja, com isso eu já garanto que a minha derivada aqui ela é sempre diferente de zero, porque para fazer sentido isso daqui, a derivada tem que ser diferente de zero. Bom, aqui eu estou exigindo que a derivada é sempre maior do que zero ou menor do que zero, porque com isso eu tenho que a função ou vai ser crescente ou ela vai ser decrescente. E se uma função é crescente ou decrescente, a função ela é injetora. Como essa função ela já é sobrejetora, então se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora. Uma função bijetora ela é inversível. Então, isso daqui já garante a inversibilidade. E uma coisa interessante desse teorema é que diz o seguinte, né? Se eu tenho que a função ela é derivável, a derivada é diferente de zero, e essa função ela é inversível, então eu tenho que a função inversa também é derivável, né? Então, a função inversa é derivável, e aqui seria, vamos dizer, o meu domínio da minha função f é menos 1, né? A imagem da f é o domínio da função f é menos 1, que vamos recordar, né? Se eu tenho aqui o domínio aqui da minha f, né? Vamos colocar aqui domínio de f, tenho aqui a minha f indo, aqui eu coloquei que o contradomínio da minha f seria a própria imagem da f, então, portanto, isso torna ela sobrejetora. Como ela é injetora, aí fica bijetora. Então, eu tenho o seguinte, que a minha f, ela vem daqui para cá. Essa é a minha f, né? Nesse sentido aqui. Agora, a minha f é menos 1, ela vai do sentido oposto. Ela vem daqui e vem para cá. Então, significa que a f é menos 1, isso daqui agora é o meu domínio da minha f é menos 1. Então, aqui eu estou dizendo que a f é menos 1 é derivável nesse conjunto aqui e mais. Eu consigo calcular a derivada da f é menos 1, derivada da função inversa, mesmo sem conhecer a função inversa. Então, só com a derivada da minha função, eu consigo calcular a derivada da minha função inversa. Essa parte aqui dá para a gente enxergar, mas a parte em que diz que se a f é derivável, então a f é menos 1 vai ser derivável, desde que eu tenha, é claro, que a f' seja diferente de zero, essa parte eu não vou demonstrar. Mas enxergar essa igualdade aqui é fácil, pelo seguinte, eu tenho que a f é menos 1 composta com a f aplicada no x, isso daqui vai me dar o próprio x, né? Isso daqui seria porque são funções uma inversa da outra. Agora, se eu derivar de ambos os lados, então derivando desse lado e aplicando a regra da cadeia, eu tenho a derivada da f menos 1 aplicado no f de x vezes a derivada da f. E isso daqui vai me dar a derivada de x, que é 1. Então, agora é só passar isso para o outro lado e eu vou ter a fórmula f é menos 1, derivando na f de x, isso é igual a 1 sobre f' de x. Pronto. Bom, e agora nosso objetivo é derivar as funções inversas trigonométricas usando o teorema da função inversa, mas antes de falarmos sobre isso, vamos definir as funções inversas das funções trigonométricas. Então, vamos começar com a função seno de x. Então, eu tenho aqui f de x igual a seno de x, e eu tenho que o gráfico dessa função ela é uma função periódica, então seno de 0 é 0, e aí a função ela vai fazendo isso daqui e continua. Aqui também é a mesma coisa, né? Ela vem aqui. É uma função periódica. Eu tenho que em π sobre 2, então quando aqui vale π sobre 2, eu tenho que a minha função seno ela vale 1. Em menos π sobre 2, em menos π sobre 2, a minha função ela vale menos 1. E continua. Então aqui, quando for π é 0, e vai. Aqui também, né? Quando for menos π, aqui é 0, e continua. Então, o que vamos fazer aqui é pegar o intervalo dessa função de tal forma que essa função ela seja injetora. Observem que a função seno
quando ela está definido o domínio nos reais, ela não é injetora, porque se eu traçar uma reta paralela ao eixo x, eu tenho que essa reta ela vai cortar em vários pontos, né? Então, lembrando, né, se eu quero saber se uma função é injetora quando eu tenho que seu gráfico, se eu traçar várias retas, né, traçar retas paralelas ao eixo x, eu nunca vou cortar esse gráfico aqui em dois pontos, sempre em um único ponto só. Então, se eu olho para a minha função seno e traço retas paralelas ao eixo x, eu observo que eu vou tocar esse gráfico aqui em vários pontos. Então, para tornar essa função injetora, porque eu quero que ela seja inversível, e lembrando, ela vai ser inversível se ela for bijetora, ou seja, injetora e subjetora, então eu vou limitar aqui esse meu domínio em menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, eu só vou pegar esse pedacinho aqui desse gráfico, ó, daqui até aqui, só esse pedaço. Então, quando eu pego só esse pedaço, então está aqui esse gráfico, eu estou pegando de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, só esse pedaço aqui do gráfico. Então, aqui é menos π sobre 2. E aqui π sobre 2. Então, aqui vai ser 1. Né? Seno de π sobre 2 é 1. E seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então, observe que agora, pegando só esse pedacinho, se eu traçar retas paralelas ao eixo x, eu só vou cortar esse gráfico em um único ponto. Então, aqui eu consigo ver que ela é injetora. E se eu definir, observe que a minha imagem ela vai do menos 1 até o 1. Então, portanto, se eu definir a minha função f de menos π sobre 2 a π sobre 2, e o meu contradomínio eu definir de menos 1 a 1, então eu vou ter que essa função aqui ela vai ser inversível. Ela é injetora, vai ser sobrejetora, porque eu estou vendo aqui que a minha imagem vai do menos 1 a 1, então isso daqui é o meu contradomínio, que é igual à imagem da minha função seno. Então, portanto, é sobrejetora, logo ela é bijetora e, portanto, inversível. E a inversa dessa função, que eu vou chamar de arcosseno de x, então a função arcosseno, ela vai ser a inversa da função seno. Então, essa função arcosseno, como ela é inversa, ela vai vir do menos 1 e 1 até o menos π sobre 2 e π sobre 2. Porque a função arcosseno, como é inversa, então ela vai no sentido contrário à função f. Então, aqui nós temos a nossa função arcosseno definida, né? Então, aqui é o domínio e aqui é o contradomínio dessa função. E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho que arcosseno de seno de x, isso dá o próprio x, porque uma é inversa da outra. Assim como eu tenho também que seno de arcosseno de y, isso daqui vai dar o próprio y. Então, por exemplo, se eu pergunto, quanto que vale o arcosseno de 1/2? Quanto que vale o arcosseno de 1/2? Quero descobrir. Então, eu venho aqui e vou chamar isso daqui de 1 alfa. Eu não sei quanto é. Então, isso aqui é um valor alfa, eu preciso descobrir esse alfa. E aí, o que eu faço é aplicar seno de ambos os lados. Então, aplicando seno de ambos os lados, eu vou ter seno de arcosseno de 1/2. E isso vai dar 1/2, porque já que essa é a inversa dessa, que é a mesma coisa que seno de alfa. E agora, recordando a trigonometria, eu tenho que o ângulo em que o seno é 1/2, esse ângulo aqui vale, se for em graus, eu vou dizer 30 graus, mas como aqui a gente trabalha em radiano, então esse alfa é igual a π sobre 6. Então, eu tenho que o valor desse alfa aqui vai ser igual a π sobre 6. Bom, agora vamos para a inversa do cosseno. Bom, no caso do cosseno,
eu tenho a função f de x igual a cosseno de x. O gráfico, lembrando que cosseno de 0 é 1, então o gráfico começa aqui. E ele é periódico, assim como o gráfico da função seno. Então aqui, ele vem aqui, faz isso daqui e continua. Então aqui eu tenho que o cosseno de 0 é 1. E o cosseno de π vale menos 1. Então, da mesma forma que eu restringi aqui o domínio da minha função para tornar essa função aqui injetora, no seno, aqui no cosseno eu vou fazer a mesma coisa. Só que no seno eu peguei de menos π sobre 2 a π sobre 2. E no caso do cosseno, eu vou pegar o domínio de 0 a π. Então, quando eu pego o domínio de 0 a π, eu vou ter esse gráfico aqui. E observe que esse gráfico aqui é de uma função injetora. Então, se eu pegar só esse pedaço do gráfico e definir a função nesse domínio de 0 a π, então aqui eu tenho que a função ela vai fazer isso daqui. Aqui é o π, aqui é o 0, aqui vale 1 e aqui vale menos 1. Então, a função definida dessa forma, eu tenho que, se eu traçar retas paralelas ao eixo x, só vai tocar em um único ponto só. Então, portanto, essa função ela vai ser injetora. Para torná-la sobre-injetora, basta eu definir o meu contradomínio de menos 1 a 1, assim como eu fiz com o seno. Então, eu vou definir a minha função cosseno variando de 0 a π até aqui o meu contradomínio definindo como seno de menos 1 até 1. E aí a minha função inversa, vou chamar aqui a função inversa do cosseno de arco, cosseno. Essa função ela pega isso daqui como domínio, de menos 1 até 1, e vai 0 até π. Então, por exemplo, se eu quiser saber quanto que vale o arco cosseno de 1/2, eu vou usar a mesma estratégia que eu fiz com arcosseno. Então, vou chamar isso daqui de um alfa. Vou aplicar cosseno de ambos os lados, então eu vou ter aqui cosseno de arco cosseno de 1/2. Isso daqui vai dar 1/2, porque uma é a inversa da outra. E isso daqui é a mesma coisa que o cosseno de alfa. E aí eu me pergunto, qual é o ângulo que o cosseno dá 1/2? E aí a minha resposta vai ser, se fosse em graus, seria 60 graus, mas como nós estamos trabalhando só em radianos aqui, então a resposta vai ser alfa igual a π sobre 3. Então isso daqui vai me dar 60 graus. Agora, da mesma forma do seno, aqui também vale a mesma coisa, ou seja, cosseno de arco cosseno de x vale x, assim como arco cosseno de x, arco cosseno de x também vale x, porque uma é a inversa da outra. Bom, agora vamos falar da função tangente. Então, f de x igual a tangente de x. E eu tenho que também a minha função tangente ela é periódica. Então, entre π sobre 2 e menos π sobre 2, aqui eu tenho a assíntota vertical. E eu tenho que o gráfico da minha tangente, ela vai aqui para mais infinito, aqui tendo essa assíntota vertical, né? Essa assíntota vertical, e ela vai para mais infinito aqui. E aqui essa minha tangente, ela faz isso. Ela vem aqui e faz isso daqui. Só que ela continua fazendo isso infinitamente, né? Periódico. Então, se eu venho aqui em 3π sobre 2,
Aqui é a mesma coisa. Ela vem aqui, ela faz isso e vai para menos infinito. E aqui é π. E assim vai, infinitamente, né? A periódica aqui também ocorre a mesma coisa. Só que eu quero pegar parte desse gráfico de tal maneira que essa função ela seja injetora. Então, o que eu vou fazer é definir aqui o meu domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2, aberto, né, em menos π sobre 2 a π sobre 2, porque tangente em π sobre 2 e menos π sobre 2 não está definido. Então, portanto, a minha tangente eu vou definir aberto em menos π sobre 2 a π sobre 2. E observe que a imagem dessa minha função vai ser todos os reais, porque isso daqui vai para mais infinito, aqui vai para menos infinito, então a imagem aqui vai varrer todos os reais. Então, portanto, essa função aqui, a imagem dela é todos os reais. E essa função aqui, ela vai ser inversível, porque ela é bijetora. Aqui, perdão, intervalo aberto aqui, né? Aberto em menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, a função inversa da tangente vai ser arco tangente. Então, a função arco tangente, ela vem dos reais, domínio é os reais, e vai no intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. E o que eu tenho é que tangente de arco tangente de x dá o próprio x, e se eu pegar arco tangente de x também dá o x, porque uma é a inversa da outra. Então, por exemplo, se eu quero calcular quanto que é arco tangente de 1. Então, isso daqui eu vou chamar de um alfa. Vou aplicar tangente de ambos os lados, então vou ter tangente de arco tangente de 1. Isso vai me dar o próprio 1. E aqui eu vou aplicar em tangente de alfa. E o ângulo que a tangente vai dar igual a 1, no caso falando em graus, seria 45 graus. Falando em radianos, vai ser π sobre 4. Então, meu alfa aqui vale π sobre 4. Agora, vamos fazer alguns exercícios. Gente, agora, um dos exercícios é fazer a seguinte observação. Eu tinha dito, no caso, né, que se eu tenho uma função, né, do intervalo aberto a b, nos reais, de tal maneira que a derivada aqui é sempre maior do que zero, né, estritamente para todo x aqui isso é maior do que zero, então essa função é crescente, e para todo x aqui, se eu pegar e a derivada for negativa, então a função vai ser decrescente, e se acontecer uma coisa ou outra, então eu vou ter que essa função ela é injetora, né? Mas aqui eu tenho um intervalo apenas dessa função. Mas uma coisa que eu quero observar, usando o gráfico da tangente, é o seguinte, que se a função, o domínio dela for a união de intervalos, que observem que no caso aqui da tangente, eu tenho vários intervalos, né? Porque como não entra esses números aqui no domínio da minha tangente, porque tangente de menos π sobre 2 não existe, tangente de π sobre 2 não existe, aqui vai ser 3π sobre 2. Então eu tenho que o domínio da minha tangente vai ser a união desses intervalos, né? Então, eu tenho esse intervalo aberto, que é de menos π sobre 2 a π sobre 2, aí vai unir com o intervalo aberto de π sobre 2 até 3π sobre 2, e vai fazendo essas uniões. Observe que aqui a derivada ela é sempre positiva, porque
eu tenho que esse gráfico aqui, né, é crescente aqui, a derivada aqui é sempre positiva, assim como em cada parte aqui, a derivada é sempre positiva. Mas observe um caso interessante, que essa função aqui, ela não é injetora. Olha, se eu traçar um gráfico aqui, uma reta paralela ao eixo x, eu tenho que isso daqui vai cortar em vários pontos. Então, a observação que eu quero fazer é o seguinte, vale, no caso, quando eu tenho a derivada maior do que zero, isso implica que a função ela é injetora, ou quando a derivada é negativa, quando eu tenho aqui um único intervalo. Se eu tiver a união de intervalos, eu não tenho essa garantia. E a tangente aqui ela me dá esse exemplo. Em todos os pontos aqui a derivada ela é positiva, no entanto, quando eu analiso esse gráfico, eu vejo que a minha função ela não é injetora. Bom, então o primeiro exercício é mostrar que cosseno de arcosseno de x é a mesma coisa que raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, para começar a demonstrar isso, eu vou chamar isso daqui de um alfa. Observe que, lembrem que o meu arcosseno de x, né, ele vai de menos 1 a 1, no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, portanto, esse meu alfa aqui, que é a imagem do meu arcosseno, ou seja, meu alfa está aqui. Então, com isso, eu concluo que esse meu alfa, ele é maior ou igual a menos π sobre 2. Então, esse meu alfa está aqui, né, maior ou igual a isso, e menor ou igual a π sobre 2. Então, meu alfa está aqui, ele está nesse intervalo, então ele satisfaz isso. Então, o que eu estou querendo calcular, na verdade, aqui é cosseno de alfa. Mas lembrando que eu tenho da fórmula que cosseno ao quadrado de alfa mais seno ao quadrado de alfa, isso é igual a 1. Eu tenho que cosseno ao quadrado de alfa é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado de alfa. Então, basicamente, o que eu estou querendo descobrir é esse valor aqui, né? Agora, se eu tenho que alfa vale arcosseno de x, se eu aplicar seno de ambos os lados, eu tenho o seguinte, o seno de alfa é a mesma coisa que o seno de arcocosseno de x, que vai dar o próprio x. Ok, então seno de alfa vale x, então eu posso substituir aqui. Então, portanto, eu tenho aqui que cosseno ao quadrado de alfa é a mesma coisa que 1 menos o x ao quadrado. E aqui, quando eu for tirar o cosseno, observe que eu quero calcular o cosseno de alfa. Então, eu tenho o cosseno ao quadrado de alfa que vale isso. E quando eu vou calcular a raiz, normalmente eu coloco cosseno é igual a mais ou menos raiz disso. Mas aqui o que eu quero mostrar é que o menos não entra, só vai entrar a parte positiva. E como eu enxergo isso? Observe o seguinte, o meu alfa está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, se eu desenhar aqui o meu ciclo trigonométrico, eu tenho que meu alfa está nessa parte aqui, ó, de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, aqui π sobre 2, menos π sobre 2. Então, meu alfa está variando aqui. E o meu cosseno, né, se eu pegar qualquer ângulo aqui, né, o meu cosseno é sempre esse comprimento aqui. Então, observe que para um alfa variando aqui, esse comprimento, né, esse valor aqui é sempre positivo. Então, portanto, se eu pego um alfa aqui, eu tenho que o cosseno desse alfa, ele vai ser sempre maior ou igual a zero aqui. Então, portanto, quando eu for calcular aqui o meu cosseno de alfa, eu tenho que isso daqui vai ser raiz de 1 menos x², ou seja, a parte negativa não entra, só entra a parte positiva, porque cosseno de alfa aqui é sempre maior ou igual a zero. E com isso a gente consegue demonstrar esse exercício. Vamos para o próximo.
Agora vamos provar que seno de arco cosseno de x é a mesma coisa que raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, novamente, usando a mesma técnica, vou chamar isso daqui de um alfa. Lembrando que o arco cosseno, ele vai de menos 1 a 1 em 0 e π. Então, se eu estou chamando do alfa de arco cosseno de x, então significa que esse alfa é a minha imagem do meu arco cosseno. Então, portanto, meu alfa está aqui, ou seja, o meu alfa ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a π. Então, o que eu quero calcular aqui, na verdade, é o seno de alfa. Se eu tenho que alfa é igual a arco cosseno de x, se eu aplicar cosseno de ambos os lados, cosseno aqui e cosseno aqui, eu tenho que cosseno de arco cosseno de x é o próprio x, ou seja, eu concluo que o cosseno de alfa vale x. Mas o que eu quero descobrir aqui é o seno de alfa. Então, usando a nossa fórmula, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, isso é igual a 1. Então, eu tenho que o seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Só que como o meu cosseno de alfa vale x, então isso daqui é a mesma coisa que 1 menos x ao quadrado. Então, eu tenho o seno ao quadrado de alfa é 1 menos x ao quadrado, mas eu quero descobrir o seno de alfa. Então, observe que como o alfa varia de 0 a π, se eu olho aqui no ciclo trigonométrico, eu tenho aqui de 0 a π. Então, isso daqui é a variação do meu alfa, varia de 0 a π. Observe que aqui o seno, que é essa partezinha aqui, ele é sempre positivo quando o alfa vale de 0 a π. Então, como o seno, que é essa partezinha aqui, é sempre positivo, então quando eu for tirar aqui seno de alfa ao quadrado é igual a isso, eu posso concluir que o seno de alfa vai ser igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Lembrando, quando eu tenho seno ao quadrado igual a alguma coisa, se eu fosse calcular isso, eu iria colocar um mais ou menos raiz disso daqui, porque se eu pego menos isso daqui elevado ao quadrado, vai ficar isso daqui, e se eu pegar isso daqui elevado ao quadrado, também fica isso. Só que aqui eu teria, no caso, que o seno poderia ser negativo ou positivo, mas como o meu alfa tem essa variação, e nessa variação o seno sempre é positivo, então só fico com essa parte positiva aqui, né? Ou seja, esse menos aqui não entra, então só fica um mais. Então, seno de alfa vai ser essa partezinha aqui, ou seja, raiz de 1 menos x ao quadrado. Então, está demonstrado, seno de alfa é igual a isso daqui. E agora vamos calcular secante ao quadrado de arco tangente de x, provar que isso é igual a 1 mais x quadrado. Então, novamente, eu vou começar a chamar isso daqui de um alfa, né? Lembrando que o meu arco tangente, ele vai estar definido dos reais, e a imagem vai do intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2. Intervalo aberto. Então, portanto, o meu alfa, ele está aqui, ou seja, ele é maior que menos π sobre 2 e ele é menor que π sobre 2. O alfa está aqui. Eu vou criar uma fórmula para relacionar secante ao quadrado com tangente ao quadrado para resolver isso daqui. Então, na verdade, o que eu quero disso daqui é secante ao quadrado de alfa. Lembrando que se eu tenho que alfa é igual a arco tangente de x, se eu aplicar tangente em ambos os lados, aplico tangente de ambos os lados, então tangente de arco tangente é x, então, portanto, tangente de alfa vale x. E agora, recordemos que eu tenho que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Eu quero uma fórmula para relacionar a tangente com a secante ao quadrado. Tangente, lembrando que é seno sobre cosseno. Então, por isso, eu vou dividir tudo por cosseno ao quadrado. Então, dividindo isso daqui tudo por cosseno ao quadrado, aqui cosseno ao quadrado e aqui cosseno ao quadrado, então continua valendo a igualdade, porque eu dividi ambos por cosseno ao quadrado. E aqui eu tenho que vai me dar tangente ao quadrado, aqui mais 1, igual.
E a secante é a mesma coisa que 1 sobre cosseno. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é a mesma coisa que secante ao quadrado de alfa. E como eu quero realmente o secante ao quadrado de alfa, e o meu tangente de alfa vale x, então isso daqui fica secante ao quadrado de alfa é a mesma coisa que 1 mais x, porque a tangente de alfa vale x, x ao quadrado. Então, isso fica 1 mais x ao quadrado, que é o que eu queria demonstrar. Bom, o objetivo desses exercícios é para ser utilizado quando formos calcular a derivada do arco cosseno e arco tangente. Então, agora vamos calcular essas derivadas. Bom, e agora vamos derivar a função arco cosseno de x, lembrando que a derivada do seno no intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2 é diferente de zero, né? Vai ser maior do que zero, inclusive. E essa função seno ela é inversível. Então, portanto, pelo teorema da função inversa, eu tenho que a derivada da função inversa existe, né? Então, eu vou aplicar, aqui eu apliquei uma composta, né, de uma inversa da outra, então isso daqui vai dar o x, e para encontrar a derivada do arco cosseno, eu vou derivar de ambos os lados aqui. Então, daqui eu tenho o seguinte, vamos derivar isso daqui, preciso aplicar a regra da cadeia, então derivando seno eu vou ter cosseno, então aqui vai ser cosseno de arco seno de x vezes a derivada do arco cosseno de x. Então, vamos colocar aqui a derivada do arco seno de x. Vou colocar o linha, né? Derivada disso daqui. E aqui, derivando desse lado, vai dar igual a 1. Então, aqui eu tenho uma multiplicação, então eu vou pegar isso daqui e passar dividindo. Então, eu tenho que a derivada do arco cosseno vai ficar igual a 1 sobre cosseno de arco seno de x. Então, isso daqui vai ser igual, como a gente provou, isso daqui é a mesma coisa que a raiz de 1 menos x ao quadrado para todo x pertencente ao intervalo aberto de menos 1 a 1. Lembrando que aqui não pode dar zero. Então, portanto, essa daqui é a derivada do arco seno. Agora vamos calcular a derivada do arco cosseno. Agora vamos derivar a função arco cosseno de x. Para isso, vamos utilizar esse artifício, o mesmo que utilizamos para derivar o arco cosseno. Então, aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho que o cosseno no intervalo de 0 a π, aberto no 0 e aberto no π. Então, esse cosseno vai ser, a derivada vai ser diferente de zero. Então, a função cosseno ela é inversível, dá para aplicar aqui o teorema da função inversa, e eu vou ter que a arco cosseno é uma função derivável. Então, para encontrar a derivada, estou aplicando aqui a composta e vamos derivar de ambos os lados. Então, aqui aplicando a regra da cadeia, eu tenho que a derivada do cosseno é menos seno. Então, vou ficar menos seno de arco cosseno de x vezes a derivada do arco cosseno. E aqui, derivada do x vale 1. Então, passando isso daqui para o outro lado, eu tenho que a derivada do arco cosseno de x é igual. Então, passando isso daqui para o outro lado, vai ficar menos 1 sobre seno de arco cosseno de x. Então, aqui eu tenho esse menos aqui, só que em vez de deixar aqui embaixo, eu deixei aqui em cima. Então, isso daqui é igual, pelo que a gente viu, o seno do arco cosseno é a mesma coisa que a raiz de 1 menos x quadrado, onde eu tenho que vai ser para todo x pertencente ao intervalo aberto de menos 1 até 1. Lembrando, isso aqui não pode zerar. Então, portanto, eu vejo que a diferença da derivada do arco cosseno para o arco cosseno é apenas um sinal aqui, né?
Então, tirando esse sinal, fica a mesma coisa. Então, a diferença é esse sinal. Agora, vamos para a derivada da arco-tangente. Então, agora, para derivar arco-tangente, eu vou utilizar o mesmo artifício. Então, eu tenho tangente de arco-tangente de x é igual a x. Vou aplicar a regra da cadeia derivando de ambos os lados. No caso aqui, eu tenho que a derivada da tangente ela é maior do que zero, né? A função ela é inversível aqui. Então, como a derivada é diferente de zero, função inversível, dá para aplicar o teorema da função inversa. O teorema da função inversa diz que a função inversa ela é derivável. E aqui a gente está aplicando esse artifício aqui para encontrar a derivada dessa função. Então, derivando de ambos os lados, aplicando a regra da cadeia, eu tenho que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, fica secante de arco tangente de x vezes a derivada da arco tangente, linha de x, é igual, derivada de x é 1. Então, eu tenho que arco tangente linha de x vai ficar igual a 1 sobre secante ao quadrado de arco tangente de x. Como nós já demonstramos, isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 1 mais x quadrado para todo x pertencente aos reais. Então, portanto, essa é a derivada da arco tangente. Eu não vou fazer nesse vídeo a derivada da arco cotangente, mas a diferença da arco cotangente para arco tangente é apenas o sinal também. Então, a derivada da arco cotangente, linha de x, é a mesma coisa que menos 1 sobre 1 mais x quadrado. E para terminar, vamos falar agora da derivada da arco secante. A derivada da arco secante de x, também eu não vou demonstrar isso no vídeo, mas é a mesma coisa que 1 sobre módulo de x raiz de x ao quadrado menos 1, onde o módulo de x é maior do que 1. E no caso para arco cossecante, a diferença é só o sinal. Então, a arco cossecante de x, a derivada disso, a diferença só vai ser o sinal, então aqui vai ficar menos 1 sobre módulo de x raiz de x ao quadrado menos 1, onde o módulo de x é estritamente maior do que 1. Então, como o módulo de x é estritamente maior do que 1, isso evita que aqui possa dar zero. Bom, e com isso nós terminamos as derivadas das funções inversas trigonométricas. Agora vamos praticar fazendo alguns exercícios. Bom, então agora como exemplo, vamos derivar essa função f de x igual a arco tangente ao quadrado de x ao quadrado mais 1 vezes arcosseno de e elevado a x quadrado, tudo isso dividido por arco secante de e elevado a x mais 2. Então, para facilitar a organização da conta, eu vou chamar essa de cima de g de x e a de baixo vai ser h de x. Então, essa de baixo aqui vai ser a função h de x. H de x. Então, com isso, eu tenho que a minha f de x é a mesma coisa que a g de x sobre h de x. Então, portanto, a derivada vai ser igual a derivada da de cima vezes a de baixo, menos, repete a de cima, deriva a de baixo, sobre a de baixo ao quadrado. Então, a g e a h eu já tenho aqui, o que está faltando é a derivada da g e a derivada da h. Então, vamos derivar. Eu tenho que a g de x é a mesma coisa que arco tangente ao quadrado de x ao quadrado mais 1 vezes arcosseno de e elevado a x quadrado. Então, aqui eu tenho um produto e preciso aplicar a regra do produto para derivar. Então, daqui eu tenho que g' de x é igual a derivada do expoente, que vai ficar 2 vezes arco
tangente de x ao quadrado mais 1, caiu aqui no expoente, né? Então, vezes a derivada da arco tangente, que é a mesma coisa que 1 sobre... Derivada da arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, mais a derivada da arco tangente de x ao quadrado mais 1. Então, fica 1 mais, e aqui vai ficar x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, vezes... Agora, eu vou derivar o que está aqui dentro, que vai dar 2x, vezes isso daqui, cosseno de e elevado a x quadrado, mais, porque aqui eu estou aplicando a regra do produto, então derivei, isso daqui foi a derivada da primeira, vezes a segunda, mais, agora repete a primeira, x ao quadrado mais 1, vezes a derivada da segunda. Derivada do arco cosseno é a mesma coisa que 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado, só que é arco cosseno de e elevado a x quadrado, então, portanto, vai ficar menos aqui e elevado a x quadrado ao quadrado. Fica isso daqui, vezes, agora a derivada do e elevado a x quadrado, que repete o e elevado a x quadrado, vezes a derivada do expoente, que é 2x. Agora vamos derivar h. Então, eu tenho que minha h é igual a arco secante de e elevado a x mais 2. Então, portanto, a sua derivada vai ser igual, derivada da arco secante é a mesma coisa que 1 sobre... arco secante é 1 sobre norma de x, raiz de x ao quadrado mais 1. Só que meu x é isso daqui, porque é composta. Então, vai ficar norma de e elevado a x mais 2 vezes raiz de e elevado a x mais 2 ao quadrado menos 1 vezes, agora a derivada disso daqui, derivada de constante, no caso de 2 é 0, derivada de e elevado a x dá o próprio e elevado a x. Pronto, então isso daqui é a derivada da minha h e com isso nós terminamos esse exercício de derivada. Bom, no próximo vídeo vamos falar de derivada de funções definidas implicitamente numa equação. Muito obrigado.